O batismo nas águas. O que é o batismo? O batismo nas águas é o ato de sepultamento da velha natureza. Em Romanos registra esta afirmação, Romanos 6, versículo 4. Temos e fomos, portanto, sepultados com ele na morte por meio do batismo. Então, batismo é sepultamento. Aonde há um sepultamento, há uma sepultura, uma velha criatura sendo levado ao esquecimento, e com isto aquela pessoa passa a não ser mais participante desta vida. Então, quando fomos batizados nas águas, isto nos leva a crer que fomos sepultados com Cristo. Sepultamento é uma aceitação de Jesus Cristo em nossas vidas, e isto nos leva a ter que sepultar a velha pessoa, a velha natureza pecaminosa de tudo aquilo que queríamos fazer, fazíamos, mas agora esta velha natureza de pecado, ela é sepultada. Como Jesus ressuscitou no terceiro dia após a sua morte, então assim também, a fim de que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai que estava nele, assim também vivificamos uma nova vida com Cristo. Estamos fazendo o símbolo no batismo nas águas de um sepultamento. Isto é para quem crer. Quem não crer não participa, não vive de uma nova vida, não tem nada disto. Mas para quem crer, este sim faz este símbolo, porque isto mostra uma aceitação, é uma nova aliança que Cristo nos deu através da sua morte de cruz, sangue derramado, aonde o seu sangue verteu na cruz do Calvário como demonstração de que Jesus era Deus. A terra tremeu, os sepulcros foram abertos, o véu do templo rasgou de alto a baixo, para que não somente os sacerdotes de ano em ano fossem ali apresentar os pecados das pessoas que queriam receber perdão dos seus pecados. Uma vez por ano o sacerdote entrava ali e ele era a única pessoa que poderia falar com Deus. Mas quando Jesus morreu na cruz do Calvário, houve um rompimento da lei, aonde era uma dispensação chamada lei, e essa dispensação era um período de tempo que Deus queria provar pela sua espontânea vontade o homem, para que pudesse então levar um carneiro ou uma ovelha para representar a cobertura dos seus pecados através dos sacerdotes. Mas com a morte de Cristo Jesus, a nova aliança foi lançada para o mundo, e o mundo teve agora acesso a Deus pelas pessoas que o aceitam como esta nova aliança. As pessoas que não aceitam como esta nova aliança ficam fora desta aliança, porque uma aliança precisa ser concordado entre duas ou mais pessoas. E então a morte de Cristo ali na cruz do Calvário e o seu sepultamento, que é simbolizado no batismo, e a ressurreição de Jesus Cristo nos leva a crer que somos ressuscitados em uma nova criatura, em hábitos, costumes, maneira de pensar. Portanto, você
é uma nova criatura, seja você já foi batizado. Se você ainda não foi, você crer em Jesus, aceitando esta aliança e sendo batizado nas águas como um símbolo de sepultamento, Jesus disse: aquele que crê em mim e ser batizado, este será salvo, porque crer significa obedecer. Para obedecer, você precisa criar em você esse desejo de ser batizado para que haja um sepultamento e uma ressurreição de uma nova criatura conforme Jesus ressuscitou. E o batismo nas águas significa viver em novidade de vida? Como é esta novidade de vida? Em Romanos capítulo 5, versículo 22 e 23, está registrados que os frutos de uma pessoa que tem uma novidade de vida está registrado em Gálatas capítulo 5, versículo 23, que diz: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há a lei do antigo pacto, que precisava ser exatamente do jeito que estava, porque senão poderia ser morto. Porém, Cristo morreu por nós. E se nós errarmos, hoje nós temos o próprio Jesus que morreu na cruz e está sentado à destra de Deus como nosso advogado, legislando em uma nova aliança, em um novo acordo diante de Deus, para que nós não sejamos mais condenados pelos nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados. Não fique pensando que você, depois de ser batizado, você está impossibilitado de pecar em qualquer coisa, mas Deus já deixou aberto nesta nova aliança da graça uma abertura que, se nós assim o pecarmos, nós temos Ele, Jesus, como nosso advogado. Então, vamos viver nos frutos do Espírito, porque esta é a novidade de vida para aqueles que são batizados. E sendo esta nova identidade, ele tem estes frutos que são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E não há lei que venha te condenar, porque você está debaixo da nova aliança, chamada graça, em Jesus Cristo, pelo símbolo do batismo nas águas. O que é o batismo nas águas, na comunhão uns com os outros? Querido amigo que está me ouvindo, ouça o que diz em Atos dos Apóstolos 2 e versículo 42. Eles, discípulos, dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Comunhão na alimentação, comunhão na oração, comunhão nos negócios, comunhão uns com os outros, porque tudo tinha em comum. Eu tinha uma observação desde criança que, ao crescer, via que quando encontrava um irmão, eles conversavam com os meus pais, com outro irmão, a respeito das coisas de Deus. Não falando mal, mas falando das coisas de Deus. E o que somos após o batismo nas águas? Aí é uma nova característica de quem é batizado nas águas: sal e luz. Mateus 5 e 16. Da mesma forma, brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem
ao seu Pai que está no céu. Aí está as fórmulas de uma novidade de vida. Meu amigo, não existe outra saída a não ser você crer nesta nova aliança. Meu irmão em Cristo Jesus que o aceitou, não existe uma saída a não ser você ser convertido e morrer à natureza, hábitos, costumes, maneiras de viver deleitosamente, de forma que venha a praticar o que você tem vontade. Você reprime estas coisas e passa a ter novos hábitos que não contrariem a palavra de Deus. E para não contrariar a palavra de Deus, você tem que ler a palavra e, como ela mesmo prova, que deve ser examinada palavra, significado de palavra, para que você não ocorra em estar fazendo algo que contraria alguma palavra que você nunca leu ou leu e não entendeu. Mas então você começa a examinar como se examina um corpo humano, para que você possa ter o entendimento de como é a palavra de Deus para uma novidade de vida. E isto te leva a crer que você, vivendo uma vida em comunhão com Deus, você vai ter paz interior, e ter mais do que paz interior, certeza da salvação em tua vida. Oremos para que você tenha este propósito no seu coração. Senhor, meu Deus, meu Pai, esta vida que agora ouviu esta mensagem seja por ti orientada e santificada na palavra, para que tenha a comunhão com Deus.